Palavras de ternura te trouxe ao abrigo, mas teu coração se desviou da verdade. Mesmo assim, minha graça é tua liberdade. Eu sou Deus de justiça e de compaixão. Minhas mãos corrigem, mas também dão perdão. Como deixar-te quando te vejo errar? Meu coração se agita ao te contemplar. Deus é bom, mas também é justo. Sua palavra nunca falha, nunca é em vão. Como um pai que ama e disciplina, te levanta com poder, te abraça na esquina. Te chamei como filho, mas foste distante. Mesmo assim, não deixei de ser constante. Com paciência, esperei o teu retorno, pois o amor é mais forte que qualquer abandono. Ouça minha voz no silêncio do vento. Meu coração ainda clama em lamento. Volta pra mim, pois sou teu lar seguro. Sou o início, o caminho, teu futuro. Deus é bom, mas também é justo. Sua palavra nunca falha, nunca é em vão. Como um pai que ama e disciplina, te levanta com poder, te abraça na esquina. Ouça minha voz no silêncio do vento. Meu coração ainda clama em lamento. Volta pra mim, pois sou teu lar seguro. Sou o início, o caminho e o teu futuro. Deus é bom, mas também é justo. Sua palavra nunca falha, nunca é em vão. Como um pai que ama e disciplina, te levanta com poder, te abraça na esquina. Oi, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Hoje eu consegui passar a música no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Amém, a paz, amém, graça e paz, amém. Vocês gostaram da música? Vocês gostaram, gente, da música? Gente, alguém me responde no Meet. Vocês gostaram da música? Amém. A Maria falou que gostou, que a letra é bonita. Então, essa letra, ela é a letra do que fala Oséias 11. Então, Oséias 11 fala sobre isso, sobre o que essa letra hoje falou. Gente, essa música foi uma música que eu fiz. Eu fiz pela inteligência artificial. Eu tô testando um negócio aí que eu quero fazer no canal ali, legal, tipo uma historinha bíblica, né? Um desenho animado ali, uma animação. Ah, no Instagram também, gostaram? Ah, olha
que legal! Estão até perguntando o nome dessa música. Então, na verdade, essa música eu criei por meio de inteligência artificial, né? Eu fui fazer um teste hoje, aí eu entrei num programa, num aplicativo de inteligência artificial e eu coloquei o que eu queria que a música tivesse, né? E qual o som que seria, né? E eu coloquei lá e eu coloquei que eu queria, né? Que fosse a Paz Elizabeth com relação a Oséias 11, né? Eu coloquei lá o conteúdo, né? O que era interessante que eu queria que abordasse a música e fez essa música. E, gente, essa música é Oséias 11. O capítulo 11 é essa música. Fala sobre o que essa música tá falando, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Pra vocês. Eu fiz essa música, né, pela inteligência artificial e eu fiz o quê? Eu entrei no chat GPT e... Luciene, eu vou pedir para você, por favor, colocar no mudo, que tá voltando, tá dando eco para mim, tá? Obrigada, amém. Gente, eu coloquei no chat GPT, fui fazer um teste no chat GPT e coloquei assim, ó, deixa eu falar para vocês como que eu coloquei no chat GPT, eu vou ler. Eu coloquei assim, uma oração fervorosa a Deus, segundo as orações do apóstolo Paulo na Bíblia. Eu coloquei assim no chat GPT. E olha só o que o chat GPT me deu. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu tô falando isso. Aí o chat GPT me mandou isso daqui, gente, como oração. Olha só. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a ti elevo o meu coração em ações de graças. Porque desde o primeiro dia em que conheci a tua graça, até agora tenho visto a tua fidelidade que nunca falha. Não cesso de dar graças por tudo o que tens feito, lembrando-me com fervor noite e dia de tuas misericórdias, que são a razão de não sermos consumidos. Oro para que o teu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de ti seja derramado abundantemente sobre mim e sobre todos os que invocam o teu nome em verdade. Deus, ilumina os olhos do nosso coração, para que saibamos qual é a esperança do teu chamado. Quais são as riquezas da glória da tua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do teu poder, que opera eficazmente em nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do teu poder. Rogo, meu Deus, que sejamos fortalecidos com poder, mediante o teu Santo Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. E estando arraigados e alicerçados em amor, sejamos então cheios de toda a plenitude de Deus. Peço-te, ó Deus, de toda a graça, que o Senhor faça crescer o nosso amor em conhecimento e em toda percepção, para que possamos aprovar as coisas excelentes e que sejamos sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor Jesus Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor teu. E agora, ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, sejam toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, aí eu coloquei isso, né? Coloquei no chat GPT uma oração fervorosa a Deus, segundo o modelo das orações de Paulo na Bíblia. E o chat GPT deu isso daqui pra mim. Quando a gente para olhar isso, né? A gente fala, caramba, é uma oração mais bonita do que a nossa, né? O chat GPT fez uma oração mais bonita do que a gente faria. Gente, eu não conseguiria fazer uma oração tão bonita assim. E olha que eu falei no estilo Paulo, e você realmente percebe que tá no estilo Paulo, né? Parece realmente que foi Paulo que escreveu isso daqui, é no estilo dele mesmo. E você fica olhando, né, e observando isso, igual eu falei agora, né, que eu que fiz aquela música lá, né, eu joguei lá na inteligência artificial e deu aquela música,
que a gente ouviu no início da aula, né? E a gente para pensar, né? Quando a gente vê isso, a gente para pensar, poxa, caramba, que coisa linda. Nossa, que música linda que foi feita. Que letra linda. Que oração linda que o chat GPT aqui fez, né? Elaborou, segundo o que eu falei, né? A Raquel falou, chat GPT é a superação de tudo. Que oração linda que o chat GPT colocou aqui, né? E a gente fica às vezes até meio envergonhado, né? A gente fala, nossa, mas uma oração bonita dessa, né? Mais bonita do que as nossas orações. Mas há uma coisa muito importante que a gente está estudando agora, a gente está nessa fase. E a gente vai ver daqui a pouquinho no livro de Isaías. Tem um momento na Bíblia que Deus fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E hoje, na aula de hoje, em Oséias 11 e 12, Deus vai falar isso de novo. Deus vai falar: esse povo fala o meu nome, clama a mim, ora a mim, me louva, diz que me adora, mas eu não os conheço. Eles não têm parte comigo, eles não me obedecem. Não há sinceridade na devoção deles. E é isso que eu ia falar hoje, né? Achei interessante, quando eu fui vendo isso hoje, eu achei interessante para trazer, né? É importante essa tecnologia pra gente, é claro, né? Igual, caramba, eu consegui criar uma música aqui de acordo com a aula de hoje que a gente vai abordar. Legal, eu ficava tendo mau trabalho de procurar na internet uma música que fosse compatível com a aula que a gente ia ter, né? E agora dá pra eu criar músicas compatíveis com a aula que a gente vai ter, né? Mas é interessante a gente entender isso, né? Deus, ele não quer máquinas, né? Ele quer adoração genuína e verdadeira. Não importa a beleza das palavras. Não importa o quão belas sejam suas palavras. Tem um momento na Bíblia, no Novo Testamento, que é dito isso. Que os fariseus chegavam e oravam, e eles oravam com palavras difíceis, gritando em alto e bom som, para se mostrar mais entendidos, né? Para se mostrarem mais entendidos a todos. A Bíblia diz que, a gente lembra, a gente estudou isso quando a gente estava com Moisés, né? Eles usavam franjas, era uma parte da lei, ter franjas nas vestes, que aquelas franjas lembravam a lei, para que eles não pecassem. E os fariseus, no Novo Testamento, a gente vai ver que os fariseus tinham umas franjas maiores do que o normal. Eles faziam além do que Deus havia falado que era para fazer a franja. Por que eles faziam franjas tão grandes? Para se aparecer. Para dizer que eles cumpriam mais a lei. Para dizer que eles sabiam mais a lei. Para dizer que eles eram mais santos. Né? E é isso. E na Bíblia diz, né, que o fariseu cheio de palavras difíceis, né? Cheio de robustez ali na palavra, né? Cheio de... Não, Deus se agradou ali do humilde, né? Jesus, quando chamou para apóstolo, chamou um pescador. Gente, um pescador não tinha ensino. Um pescador não sabia nem falar, não. Pedro não devia ter muito estudo, não. Paulo tinha, Pedro não. Pedro não tinha muito estudo, né? E é isso. O que importa para Deus não é o que sai da nossa boca, não é como sai da nossa boca, né? Mas o que está em nossos corações. É claro que o que sai da nossa boca também é importante, porque a nossa boca reflete o que está em nossos corações. Mas existem bocas enganosas que falam coisas que não estão no coração. Então as pessoas adoram a Deus e no coração não está ali aquela adoração, né? Então é interessante, tá bom? Aí eu só quis falar um pouquinho sobre isso, que eu achei tão interessante. Eu fui pôr pra fazer um teste, eu fui pôr no chat GPT pra fazer a oração, né? Eu ainda falei, deixa eu ver segundo o Billy Graham, né? Como que vai dar a oração segundo o Billy Graham. Aí eu falei, não, deixa eu deixar o apóstolo Paulo mesmo. Aí aqui na aula eu deixei como o estilo do apóstolo Paulo. Mas é engraçado que quando você lê a oração que ele deu, parece com o estilo do apóstolo Paulo mesmo, né? Engraçado, né? Parece mesmo, parece com o jeito do apóstolo Paulo, né? Segundo o que ele escreveu, as cartas dele, parece a poesia, o jeito que ele escreve, né? Parece mesmo com Paulo. Mas amém. Eu vou orar então agora. Eu mesma vou orar, amém? Nada de chat GPT. Eu vou orar.
com o coração, de uma forma genuína e verdadeira, amém. E vocês também comigo, amém. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai estudar Oséias capítulo 11, amém. E capítulo 12, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, amém. Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dê esclarecimentos sobre a tua palavra. Torna a sua palavra clara aos nossos ouvidos, às nossas mentes, aos nossos corações, Pai, amém. Que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui endurecida diante de Ti, cada pessoa que está aqui questionando, Pai, a veracidade da Tua palavra, a Tua verdade. Que o Senhor convença essa pessoa, porque só Tu podes, Deus. Não há como uma outra forma de ser convencido, somente pela Tua palavra, Senhor, amém. Abre os ouvidos dessa pessoa para que ela ouça a palavra como ela deve ser ouvida, Pai, porque para que esse convencimento chegue, nós precisamos ouvir direito. A tua palavra não é de qualquer jeito, mas há uma forma certa, segundo a tua palavra diz. E amém. Que venhamos a ter essa disposição, Senhor, que venhamos a ter essa disposição para a tua palavra, para o teu reino, que venhamos a ouvi-lo com paciência, que não venhamos a nos cansar de ouvir a tua voz, que não venhamos a nos fadigar pelo tempo que estamos parados estudando acerca da tua verdade, Pai, que não venhamos a nos fadigar, porque a tua palavra diz que a mesma disposição que tínhamos para o mundo devemos ter para contigo, devemos ter para as coisas do teu reino, Senhor. Que venhamos a ter isso em mente, Senhor, amém. Meu Deus, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigada por nos ter salvado, Senhor, nos ter resgatado das nossas trevas, dessa escuridão, Senhor. Obrigada, Pai. Deus, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões e iniquidades, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Nós erramos, nós pecamos em pensamento, no coração, quando sentimos algo que não deveríamos ter sentido, quando falamos algo que não deveríamos ter falado. Nós pecamos, Deus, e nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Pai, porque só Tu podes nos purificar, só Tu pode nos lavar da nossa imundície, nos fazer nos sentir limpos novamente, tirar de nós toda essa sujeira, Senhor. Então vem, Pai, com o Teu Santo Espírito, nos santifica, nos purifica, Senhor. Vem com Teu fogo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E faça conosco conforme a Tua vontade, porque nós temos prazer nela, Deus, porque a Tua palavra, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Amém. E nós não tememos, Senhor, os Teus caminhos, porque a Tua palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de guerra, são pensamentos de vida, não são pensamentos de morte. Por isso nós confiamos em Ti, Deus, para que se cumpra a Tua vontade sobre nós, assim como já se cumpre a Tua vontade nos céus, que ela seja cumprida em nossas vidas. Nós entregamos a Ti o governo das nossas vidas, deixamos tudo em Seu controle, Pai, que não seja feita a nossa vontade, que não seja feito do nosso jeito, mas que seja feito do Teu jeito, Senhor, segundo a Tua vontade, porque os Seus planos, Pai, não podem ser frustrados, e glória a Deus por isso, amém. Meu Deus, que o Senhor nos use poderosamente para o Teu reino, para alcançar vidas, para testemunhar sobre o Teu nome, sobre o Teu poder, que todos possam Te conhecer através de nós, que sejamos a Bíblia viva, que as pessoas verão, lerão, que nós venhamos a dar um testemunho fiel a respeito do Teu Evangelho, a respeito de Ti, Senhor. Que não venhamos jamais envergonhar o Teu nome. Que venhamos a ter essa consciência, Senhor, que devemos ser Cristo nessa terra. Que devemos ser Cristo na vida das pessoas. Que nós agora representamos o Teu reino aqui nessa terra. E tudo que nós fazemos, já não fazemos por nós mesmos, mas fazemos Te representando. Que venhamos a ter essa consciência, Senhor, para que não venhamos a ser culpados diante de Ti, porque em Ti encontramos toda graça e misericórdia, onde a nossa culpa é levada e nós somos purificados, mas longe de Ti encontramos o caminho cruel, o caminho maligno, e não queremos nos apartar jamais de Ti, Senhor. Assim como Davi um dia disse:
Se for preciso, nos disciplina, Deus. Nos disciplina segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade. Mas não afastes de nós a tua face. Não afastes de nós, Deus, a tua presença. Amém. Deus, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, por esse grande amor que nos salvou. Senhor Jesus Cristo, obrigada. Obrigada por ter pago o nosso preço naquela cruz. Nós nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz, mas nós sabemos que foi muito, Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Obrigada por nos resgatar. Obrigada por nos comprar com cada gota de sangue. Obrigada. Nós te glorificamos para todo sempre. Amém, amém, amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, continue nos dando a provisão de cada dia. Que nada nos falte. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos dê tudo aquilo que é necessário. E que pela sua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor atenda as nossas orações. Até mesmo daquilo que não necessitamos, mas que o nosso coração clama, que nós sonhamos, Deus. Que o Senhor, pela sua infinita compaixão e bondade, nos conceda, porque o Senhor um dia disse que o Senhor é um Pai que tem prazer em realizar um desejo do filho. O Senhor um dia disse que jamais daria pedra a um filho que pedisse pão. Então, Deus, em nome de Jesus, que essa grande misericórdia e graça sejam sobre nós, que a sua benignidade nos siga todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos salva, nos livra de nós mesmos, porque dentro de nós há um eu ruim que nos leva todo dia às trevas, que quer nos afundar. Então nos livra, Pai, de nós mesmos, dessas trevas que nós mesmos insistimos a nos levar. Nos ajuda, nos levanta, Pai, nos tira dessa depressão, dessa tristeza, dessa ansiedade. Amém, Deus, porque nós confiamos em Ti e depositamos em Ti toda a nossa esperança. Não esperamos nada desse mundo, não esperamos nada de pessoas, só esperamos de Ti, Deus, porque aquele que espera em Ti jamais é frustrado. A quem mais nós pediríamos socorro? A quem mais nós recorreríamos? Se só Tu podes nos atender, se só Tu podes nos acalmar, só o Senhor nos dá essa paz que excede todo entendimento humano, só o Senhor nos dá a alegria que não provém daquilo que nós vemos. E glória a Deus por isso, porque o Senhor é aquele que dá força, aquele que já está cansado. O Senhor é aquele que torna o nosso fardo leve. E glória, glória a Deus por isso. Amém. Deus nos usa. Derrama sobre nós da Tua ousadia, da Tua intrepidez. Nos torna conhecedores da Tua verdade. Nos torna doutores acerca do Teu reino e acerca de Ti. Para que venhamos a falar com propriedade sobre Ti, sobre o Teu reino. Que venhamos, meu Deus, a ser como Paulo, que andava tão fielmente segundo o Teu Evangelho, segundo a Tua palavra, que chegou ao ponto de dizer: se vocês não conhecem a Cristo, não sabem como Ele era, como Ele andava, o que Ele fazia, me imitem, porque eu imito a Ele. Que cheguemos a esse nível de falar para as pessoas: me imitem. Amém, Deus. Que cheguemos nesse nível que temos essa certeza tamanha de que agimos como Cristo nessa terra e não temos nada, deixado nada a desejar. Amém. Nos ensina a sermos agradáveis a Ti, Deus, porque nós queremos Te agradar. Nos ensina, Deus, a Tua bondade. Nos ensina, meu Deus, os Teus preceitos, os Teus mandamentos, porque se nós formos conhecedores deles, se nós conhecermos verdadeiramente o que Tu queres de nós, o que Tu queres que nós façamos, nós não Te desapontaremos, Deus, porque nós temos prazer em Te servir, nós temos prazer em Te seguir, nós não queremos jamais perder a Tua presença. Oh Deus, estica a Sua paciência para conosco, porque nós precisamos dela. Nós precisamos dela, Pai, porque nós somos falhos. Amém, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que
o Senhor se compadeça de cada um de nós, para nos retribuir segundo a sua grande misericórdia, segundo a sua grande graça, segundo a sua grande bondade. Que o Senhor nos livre de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Deu para perceber a diferença da oração, né, do chat GPT para essa oração de agora? É o que Deus diz. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem um momento na Bíblia, né, que é dito. Às vezes as pessoas ficam meio com receio, né? Sei lá, de alguém fazer alguma pergunta difícil, né? Às vezes vem uma pergunta difícil, a pessoa não vai saber responder. Mas na Bíblia, Jesus diz, né? Existe um determinado momento que Jesus manda os apóstolos irem sozinhos, né? Primeiro os apóstolos iam com Jesus pregar. E eles foram aprendendo com Jesus, vendo Jesus pregar, né? O sermão do monte, tudo, da montanha, tudo. Eles vendo tudo aquilo e aprendendo. Aí chega um determinado momento que Jesus fala, agora vocês vão sozinhos. Vai de 2 em 2, vocês vão sozinhos por aí pregar. E eles ficam com medo. A Bíblia diz que eles têm medo nessa hora. E eles vão e começam a tentar decorar a lei. Eles falam, nossa, eu vou tentar decorar a Bíblia. Porque vai que alguém me pergunta alguma coisa que eu não vou saber. Então eu vou decorar. Porque aí não vai ter erro. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu sei, porque eu decorei. E Jesus fala, não tenham medo. Não tenham medo. Se vocês estiverem com o Espírito Santo, não há nenhuma pergunta que vocês não vão saber responder. Porque Ele responderá por vós. E, gente, isso é real. Isso é real. Eu experimento isso na minha vida. Existem, às vezes, perguntas que as pessoas fazem, né? E é Deus te direcionando para aquela resposta. É Deus puro te direcionando, né? Não é um conhecimento seu, é Deus te guiando. E glória a Deus por isso. É maravilhoso sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém. Então agora a gente vai para Oséias 11. Oséias 11, a gente lembra que o que está acontecendo em Israel é o cerco, né? Então lá em Judá tá tudo certo, o povo de Judá agora se voltou a Deus de novo, né? Ezequias está ali ainda naquele avivamento, que vai esfriar, depois a gente lembra, mas está naquele avivamento lá no Reino Sul. E no Reino Norte não tem jeito, o Reino Norte é descabeçado, o Reino Norte não tá nem aí. O Reino Norte está o cerco ali, a gente lembra, né? Oséias se revoltou contra o tributo que ele tinha pagando todo ano ali para a Síria, falou que não vai pagar mais, pediu ajuda para o rei So, para o faraó So lá do Egito, e o faraó So traiu ele, enganou ele e alertou lá para a Síria, para Salmaneser, lá o rei da Síria, que Oséias estava planejando uma rebelião. Então a Síria rapidamente pegou ali o seu exército, Salmaneser, né, pegou o exército da Síria e cercou Samaria. E cercou ali Israel para tomar o reino. Dessa vez para tomar daquela forma abrupta que eles fazem para servir de exemplo para outras nações, né, que a gente já falou. E dessa vez eles foram nesse intuito, tá? Então a gente imagina essa determinada cena. O cerco tá feito e esse cerco vai durar 3 anos. E esse cerco tá montado, vai durar 3 anos ali com os portões fechados sem eles se renderem. No 3º ano eles se rendem. Então o cerco tá fechado e ali dentro tá o povo preso dentro da cidade, porque eles não podem sair, ninguém pode entrar porque tem um cerco. E o que eles começam a fazer durante esses 3 anos de cerco? Eles começam a orar para o bezerro de ouro, em Betel. Eles começam a orar ali para os altares que eles tinham levantado. Eles começam a orar para os postes de Aserá. E eles começam a fazer sacrifícios para esses deuses. Começam a se cortar, começam a cogitar matar filhos para deuses. E é isso que eles fazem. E Oséias, vendo tudo isso acontecer, Oséias chama eles para o que está acontecendo. Oséias fala, não, vocês estão como estão, tudo isso está acontecendo exatamente porque vocês fizeram isso. E vocês querem continuar fazendo isso? Ainda há tempo.
Vocês ainda podem se arrepender e voltar a Deus. Ainda há uma solução. Deus ainda quer ajudar vocês. E, gente, por incrível que pareça, Deus ainda queria ajudar eles, né? Que extraordinário, né? Quando a gente para pensar. O livro de Oséias é tão bonito, né? Tem até partes emocionantes ali, né? Quando tem aquela cena que... Eu lembro toda vez aquela cena que fala, né? Que Deus fala que... Falando para Oséias, né? A mulher de Oséias era uma adúltera, mas foi de propósito esse casamento para simbolizar a relação de Israel com Deus. E Deus fala, a gente lembra que Oséias é esse profeta do casamento com a prostituta, né? Então, e ele vai até falar isso agora, que Deus falou de várias formas com o Reino Norte. Deus até desenhou para o Reino Norte. E o Reino Norte não queria ouvir. O problema não é Deus. O problema é que eles não queriam ouvir. O problema não é Deus não ter mandado a mensagem. Deus mandou de várias formas a mensagem. Mas eles não queriam ouvir. Eles queriam ouvir o que eles queriam ouvir. Do jeito que eles queriam ouvir, a mensagem que eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir essa mensagem. Você tem que mudar. Tá ruim. Do jeito que você tá ruim. Não tá bom. Eles não queriam ouvir isso. Eles queriam ouvir que tá tudo bem, tem que continuar desse jeito. Eles vão prosperar desse jeito que eles estão. E era isso que eles queriam ouvir. Então a gente lembra que Oséias é um profeta diferente, né? Que Deus chega, a gente já tá indo pro finalzinho desse livro, né? Essa semana a gente termina esse livro. A gente lembra que Oséias é um profeta que Deus manda ele se casar com uma prostituta. E ele chega lá, pega essa mulher do prostíbulo, tira ela da vida de prostituição, dá um nome para ela, dá uma honra para ela, dá uma casa para ela, uma família para ela. E isso tudo simbolizava ali Deus e Israel, né? Deus tirando Israel do Egito e dando uma honra para Israel, dando um nome para Israel, dando uma terra para Israel, dando uma casa para Israel. Simbolizava tudo isso. E então, a gente lembra que Oséias teve 3 filhos com essa mulher e tudo isso, programação de Deus, profecia de Deus mesmo, que era para se cumprir. E a gente lembra que o primeiro filho, Deus ainda disse que era fruto de justiça, aquele filho era dele, estava tudo certo. O segundo filho já havia dúvida. Acho que ela começou a me trair. O coração dela está começando a me deixar. E isso simbolizava a relação de Israel com Deus, que em um determinado momento o coração de Israel começou a fraquejar, começou a desejar outros deuses e começou a trair seu marido, né? Era nesse sentido. Engraçado que é o primeiro livro que fala claramente pra gente da relação de Israel com Deus como casamento, é o livro de Oséias. E é nesse sentido mesmo que ele fala, a relação de Deus com Israel como um casamento. E é nesse esforço que ele chega, para o povo entender. Olha, Deus era o marido de vocês e vocês estão traindo Deus com outros deuses. Vocês não estão só traindo como um adultério. Eu até expliquei isso uma vez, né? Há uma diferença entre o adultério e a prostituição. E no livro de Oséias, Deus fala que eles estão se prostituindo. Não estão só adulterando, estão se prostituindo. Porque o adultério, você trai, mas você não espera uma recompensa. A prostituição você recebe um pagamento. Você espera uma recompensa. E Deus diz isso. Vocês me traíram esperando uma recompensa. Vocês me traíram esperando que viesse chuva nas plantações de vocês. E quando a chuva vinha, eu dava a chuva. Eu dava as plantações. E vocês diziam que era o amante de vocês que estava dando, né? Então fala muito sobre a relação assim de Deus com Israel, que a chuva vinha e Israel falava que era Baal, né? Baal era o deus da chuva para os pagãos, e eles falavam, é Baal dando pra gente essa chuva. E a gente lembra que vem vindo nesse sentido de falar que o erro deles foi esse. Deus já havia falado alguns capítulos antes, esse bezerro de ouro não sou eu. Eu não tô nele. Vocês olham para esse bezerro de ouro e clamam o meu nome. A gente lembra, eu já expliquei isso, o povo do Reino Norte falava o nome de Deus. Eles cumpriam alguns pontos ali da aliança, faziam as festas, tal, alguns termos da aliança eles cumpriam errado. Porque eles iam lá e falavam pro bezerro de ouro o nome de Deus, como se ele fosse Deus, né? E Deus fala no livro de Oséias, eu não sou o bezerro de ouro. Vocês estão errados.
Eu estou lá em Jerusalém. Deus até fala isso. Eu estou lá em Sião. É lá que eu estou. Não estou em Betel. Eu não sou esse bezerro de ouro, né? E o povo não entende. O povo não aceita. E Deus falando sobre esse esforço dele que sempre amou esse povo, né? E tem uma passagem tão bonita no livro de Oséias que Deus fala, olha, Oséias, todo mundo sabe que a sua mulher agora é uma adúltera. Sua mulher já teve filhos do adultério, filhos da prostituição, representando Israel, que agora Israel estava tendo frutos de Baal, não era mais frutos de Deus, era frutos da prostituição de Israel. E Deus então fala, agora Osé, você vai fazer o seguinte, simbolizando minha relação com Israel, você vai chegar na sua mulher e vai falar, ou você muda, ou eu vou te pôr para fora daqui de casa e o teu amante que te sustente. Eu não vou te sustentar mais. Mas eu vou te mandar embora com tudo que você tem, que é nada. Porque eu te encontrei e você não tinha nada. E isso simbolizava Deus falando com Israel. Se vocês decidirem ficar com Baal, eu vou deixar vocês irem embora. Mas vocês vão embora do jeito que eu encontrei vocês, sem nada. Como eu encontrei vocês lá no Egito. E ele que dê para vocês a terra dele. Ele que dê para vocês o que é dele. Aí Deus ainda fala, aí pode ser então que ela então perceba, quando ela for ficar com esse amante dela, ela perceba que ele é ruim. E ela então fale, nossa, eu não devia ter me separado do meu primeiro marido. Ele era muito melhor para mim. A minha vida era melhor com ele. E isso falando sobre Israel e Deus. Deus fala, talvez quando eu entregue eles, quando eu realmente deixe eles irem embora, eles decidiram por Baal e eu deixei eles irem embora para a Síria. E eles passem a sofrer lá de novo como eles sofriam no Egito quando eu encontrei eles. Quem sabe assim eles parem e pensem, a gente errou, eu preferia o nosso primeiro casamento com Deus. Deus era melhor do que Baal. Com Deus a gente era mais feliz. E é até um certo modo triste, né? E Deus fala desse jeito, dá até uma dó de Deus, né? Quando Deus fala desse jeito. E Deus fala, aí sim, quando acontecer isso, ela vai estar totalmente desesperada, entregue no deserto. Mas ainda assim eu vou lá buscá-la. Eu vou lá no deserto. Quando eu chegar lá no deserto, eu não vou rir da cara dela. Eu vou mansamente falar aos ouvidos dela. Eu ainda te quero. E vou levá-la embora para casa. Que lindo. Era Deus falando com Israel. Que lindo, né? Que amor é esse? E hoje a gente vai falar mais sobre isso. Que amor é esse? Caramba, que amor de Deus é esse? Que amor incrível é esse? Ao ponto de ele disciplina até te deixando embora para que você reconheça que com ele era melhor e queira voltar, né? Que lindo, que extraordinário. Então, no versículo 1, Oséias continua falando ali com o povo de Israel, né? No cerco. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. E isso daqui se cumpre com Jesus. Jesus vai morar um tempo no Egito, quando ele é criança, né? E ele é chamado para voltar do Egito. E isso se cumpre, tem que se cumprir. Gente, o que é Jesus, né? Jesus ele é o certo que deu errado com Israel. O que Israel não fez, o que Israel não conseguiu fazer, Jesus fez. O erro de Israel, né? Todo o erro de Israel foi o acerto de Jesus. E Jesus vem mostrando isso, né? Que a história de Israel, na verdade, apontava para ele, falava sobre ele, era Jesus. E aqui esse versículo 1 se cumpre no Novo Testamento, porque Jesus é chamado do Egito, a gente vai ver depois, no Novo Testamento, quando a gente chegar, tá? E aqui diz isso, né? Deus chamou Israel quando Israel ainda não era ninguém. A nação Israel não era ninguém. A nação Israel, gente, o que era a nação Israel quando estava lá no Egito? Nada. Ninguém. Ninguém. E quando eles não eram ninguém, Deus os amou. E Deus os chamou lá do Egito. Versículo 2. Mas quanto mais eu chamava vocês, mais vocês se afastavam de mim. Eu chamava vocês e vocês iam lá e sacrificavam
a outros deuses. Vocês iam lá e queimavam incenso para imagens, esculturas. Mas, mesmo assim, no versículo 3 diz: eu ensinei Efraim a andar. Mesmo assim, eu tive paciência. Eu decidi pegar vocês ainda bebezinhos. Vocês nem andavam direito quando vocês estavam lá no Egito. Aí eu decidi pegar vocês, ensinar vocês a andarem. Vocês não sabiam nem andar. Vocês engatinhavam, né? Nesse sentido que tá falando esse termo, né? Mas o que ele tá querendo dizer aqui? Isso daqui é uma poesia, né? Uma metáfora até. Eles não sabiam o que eles faziam. Aquela pessoa inocente, ingênua, boba, não sabe o que faz. Criança é assim, né? Criança é assim. Criança não tem noção do perigo. Criança não tem noção das coisas. Criança não vai ter noção que tem que ter cuidado ao atravessar a rua. Criança não tem. E Israel era assim. Eles não tinham noção do perigo. Eles não tinham noção do que é certo e do que é errado. E assim é uma criança. Se a gente não ensinar a criança não sabe o que é certo e o que é errado. Ela vai achar que tudo é certo, tudo é bom, tudo é normal. E era assim em Israel. E Deus diz, mas mesmo assim eu tive toda a paciência do mundo. Vocês fazendo tudo errado, eu tive toda a paciência do mundo. E eu ensinei vocês a andar. Eu comecei a ensinar para vocês o que é certo, o que é errado. Eu cuidei de vocês como alguém que pega uma criança no colo, com toda a paciência do mundo. Eu fui desenhando para vocês, ensinando para vocês o que é certo, com toda a paciência do mundo. Falando que isso é errado, não façam isso. E gente, Deus para ter paciência com esse povo, né? Jesus amado, muita paciência, né? A gente fica super sem paciência quando tá naquele deserto ali, naqueles 40 anos, né? Mas ao longo da história que a gente tá vendo também, né? É um povo de dura serviço, realmente. É um povo desobediente. E Deus tá falando, eu cuidei de vocês como alguém que pega uma criança no colo, com toda a paciência do mundo. Gente, imagina a criança chorando. A criança, quando você pega uma criança no colo, você tem muita paciência, né? A criança tá chorando, você vai ali, não sabe nem o que fazer, começa a balançar, vira para um lado, vira de lado, vira de frente. É assim, é isso que Deus está falando. Eu tive toda a paciência do mundo com vocês, como alguém que pega uma criança no colo. Eu tive paciência de ensinar vocês a andarem, mas vocês não perceberam que enquanto eu os ensinava, eu os curava. Que triste, né? É isso que Deus está falando. Vocês não perceberam isso. Vocês acharam que o ensinamento que eu estava fazendo era qualquer coisa. Mas eu estava curando vocês. Versículo 4. Então eu fui atrair vocês com coisas humanas. Eu fui muito humano com vocês. Eu atraí vocês com amor. Eu amei vocês. E eu demonstrei meu amor. Eu fiz coisas extraordinárias por amor a vocês. Eu demonstrei o meu amor claramente. Todas as outras nações viam o amor que eu tinha por vocês. Eu atraí vocês com esse amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Deus está falando que foi para Efraim. Como, vamos imaginar a cena. Um animal, nessa época, você pegava, vou dar um exemplo, você pegava um burro ali, pegava um animal para debulhar, né? Então, tinha aqui, a gente até já falou sobre isso, né? Moinho aqui, se eu não me engano é esse nome mesmo. Aí colocava um animal aqui, dois às vezes, e eles ficavam rodando ali, né? E ele era preso naquele pau e ele ficava rodando. Enquanto ele rodava, ele ia debulhando ali o trigo. Então ia separando, né? Ia separando ali, ia descascando o trigo, ia saindo o grão ali para depois fazer a farinha. E ele ficava fazendo isso, os animais, eles deixavam os animais fazendo isso. E o que eles faziam? Quando a gente até viu isso já, se eu não me engano, a gente viu no livro de Provérbios isso. E eles faziam isso, deixavam os animais ali, e o que acontece? O animal, gente, o grão caía no chão, o animal ia comer. Ele estava trabalhando, estava cansado, ele ia parar e ia comer o grão. E o que as pessoas faziam?
Eu acho que estava no livro, no Pentateuco. Acho que não tá só no Provérbios, não. Acho que no Pentateuco também a gente viu isso aí. Então, o que acontece? Eles iam e comiam um grão. Aí, o que as pessoas faziam para eles não comerem o grão? Eles prendiam aqui no pescoço e fechavam aqui a boca. Então, o animal trabalhava e não comia. Ele ficava ali debulhando, né, em torno ali do moinho ali, moendo, e não podia comer. E Deus fala que Deus foi como alguém que chegou, tirou eles dali do trabalho que eles estavam, abriu a boca deles e não só deixou eles com a boca aberta, mas deu de comer. Imagina, né? É isso que Deus está dizendo, que fez isso com eles. Não só livrou eles do fardo daquele trabalho escravo, sem parar, Deus paralisou aquilo, deu um descanso, e não só deu um descanso, como os sustentou, os alimentou. E é isso que ele está falando. Eu fiz isso por vocês. Eu tratei vocês com humanidade. Aí no versículo 5 diz: vocês não vão voltar para a terra do Egito. Não, eu não vou deixar vocês voltarem para lá como escravos. Mas vocês vão para a Síria. Porque vocês se recusam a se converter. O que é converter, né? Quando a gente está numa avenida, quando a gente está num carro ou num transporte, qualquer coisa assim, você já viu aquelas placas conversão, né? Conversão. Quando você pega uma conversão, o que você faz? Você volta, né? Então você está indo para cá. Conversão é o que? É um retorno. Então você vai pegar a conversão, você vai virar e vai voltar. E é isso que Deus está falando. Vocês se recusaram a voltar a mim. E é por isso que vocês vão voltar para o Egito, entre aspas, né? Ele está dizendo, não, para o Egito vocês não vão, mas vocês vão para a Síria viver o que vocês viviam no Egito. Então vocês vão viver a situação que vocês viviam no Egito, mas dessa vez na Síria. Para o Egito vocês não voltam, que eu não vou permitir que vocês voltem para o mesmo lugar que eu já tirei vocês. Mas vocês vão voltar para a Síria, né? Que é até talvez pior pelo nível de brutalidade, né? E tortura ali. Vocês vão para a Síria agora, porque vocês se recusam a voltar a mim. Por isso. Aí no versículo 6 diz: e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará, por causa dos seus próprios conselhos. E muitos vão morrer à espada na cidade de vocês. Todas as suas belas árvores vão ser consumidas, vão ser devoradas, os seus campos. E tudo isso vai acontecer porque vocês não quiseram me ouvir. Vocês preferiram ouvir os seus próprios conselhos. Versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Gente, aqui Deus está falando que chamavam ele, né? Ele está falando assim, porque vocês se desviam de mim. Vocês são inclinados a se desviar de mim. Toda vez vocês se desviam de mim. Toda vez vocês seguem um caminho diferente do meu. Ainda que vocês clamem a mim. É isso que ele está dizendo. Ainda que vocês falem meu nome. Ainda que vocês me chamem. Nenhum de vocês me exalta. Vocês falam meu nome. Vocês cantam meu nome. Vocês oram o meu nome. Vocês chamam por mim. Vocês pedem socorro a mim. Mas nenhum de vocês me exalta. E como é que Deus está falando para ser exaltado aqui? Porque Deus, no início, ele falou o que eles estão fazendo de errado, né? Vocês se desviam de mim. A forma de exaltar a Deus era o quê? Obedecê-lo. Como eles não obedecem a Deus, eles não exaltam a Deus. Então não adianta chamar a mim, porque vocês não me exaltam. Vocês se desviam de mim. A Bíblia diz que até a oração do ímpio é pecado. A Bíblia diz isso. Até a oração, a oração, quando o ímpio vai e ora, a Bíblia diz que isso é pecado. Engraçado, né? Porque eu já vi gente falar, ai, Deus se agrada da oração, não sei o que. Não. A oração de um ímpio arrependido, Deus se agrada.
Deus se agrada de um pecador arrependido, mas a oração de um ímpio que continua na impiedade, para Deus é pecado. Acrescenta pecado. E é isso que Deus está dizendo aqui. Vocês só se desviam de mim. Ainda que vocês chamem meu nome. Vocês chamam meu nome, realmente. Vocês oram a mim, mas nenhum de vocês me exalta. Vocês só me desonram. Aí no versículo 8 Deus diz, que bonito, Deus diz, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Gente, aqui mostra claramente que Deus está num conflito onde ele tem que exercer a justiça, mas ele está sentindo dor em ter que exercer aquela justiça. É isso que ele está dizendo. Ele está lamentando por ter que exercer a justiça contra Efraim. É como alguém que fala, eu te amo tanto, meu filho, como me dói ter que te disciplinar desse jeito. Me dói muito. É isso que Deus está dizendo. E Deus está falando aqui que o nível da justiça que Efraim exige de Deus é o nível de Sodoma, é o nível de Gomorra, é o nível de Admá e de Zeboim. A gente lembra que quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, não foram só Sodoma e Gomorra destruídas. A Bíblia diz que 5 cidades iam ser destruídas. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Zoar só não foi destruída porque Ló pediu para ir para lá, lembra? Ló pediu para o anjo não destruir aquela cidade que ele ia morar lá. Aí depois por fim nem morou lá, foi morar lá numa caverna e engravidou as filhas, né? Então, aí nisso Deus destruiu as outras 4. Deus destruiu no mesmo nível Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. No mesmo nível, vindo fogo dos céus e enxofre. Nesse mesmo nível. Para destruir totalmente a terra e ela se tornar inabitável. Ninguém mais morar naquele lugar. Porque Deus queria desinfectar aquele lugar. Por causa daquele povo que morou ali antes. E é isso que Deus está dizendo aqui. Como eu posso te abandonar, Efraim, se eu te amei tanto? Como eu posso desistir de você, Efraim, se eu lutei tanto por você? Se eu te... Nossa, dá até uma emoção, né? Tô até emocionada. Se eu te resgatei lá do Egito, fiz tudo o que eu fiz por você, Efraim. E agora você tá pisando na bola desse jeito, Efraim. Mas como que eu vou desistir de você, Efraim? Como? Como é que eu posso te entregar de vez, abrir mão de você? Como? Como é que eu posso fazer com você o que eu fiz com Admá? Como que eu posso fazer com você o que eu fiz com Sodoma? Como que eu posso te destruir como eu destruí Zeboim? Se eu te amo tanto, se eu lutei tanto por você, se desde pequeno eu te ensinei tanto, eu tenho um amor tão grande por você. Então ele diz, dentro de mim, o meu coração se comove. As minhas compaixões, uma a uma, se acendem. Deus está num conflito, gente, interno, que nem um pai realmente. Imagina a gente, né? Um pai, uma mãe que precisa disciplinar o filho. E é uma disciplina séria que ele tem que dar naquele filho. E ele tá sofrendo por ter que disciplinar o filho daquele jeito, mas é preciso. Mas sabe quando ele disciplina, parece que dói mais nele do que no filho? É isso que Deus está falando. Tá doendo mais em Deus do que em Efraim. Deus está sentindo muito pelo que ele vai ter que fazer. Porque o povo não aprende. Então, Deus está disciplinando e o povo não está aprendendo. O povo não está entendendo. E Deus está sentindo muito porque Deus vai ter que fazer justiça. Mas Deus não vai destruí-los. Eles mereciam ser destruídos como Sodoma. Mas olha só o que Deus diz no versículo 9, que não vai destruir eles como Sodoma. Aí no versículo 9 Deus diz, eu não vou executar toda a raiva da minha ira.
Não vou. Senão eu vou destruir vocês, igual eu fiz com Sodoma. Eu não vou destruir Efraim, igual eu fiz com Sodoma. E aqui ele diz, porque eu sou o homem, eu não sou, porque eu sou homem, ó, porque eu sou Deus, eu não sou homem. Por isso que eu não vou destruir vocês. Eu não sou vingativo igual um homem, eu sou Deus. Eu sou o santo no meio de vocês. Portanto, eu não vou entrar nessa cidade. O que Deus está dizendo aqui? Gente, se Deus entrasse, isso ia requerer dele uma justiça. É impossível Deus entrar e não fazer justiça. Ele é a própria justiça. Oi, Francisco, boa noite. Ele é a própria justiça. Então ele ia precisar fazer justiça. Lembra no deserto, quando tem um determinado momento onde o povo peca e a nuvem vai embora? Lembra aquela coluna de nuvem que seguia o povo ali no deserto? Coluna de nuvem, coluna de fogo no deserto que segue o povo? Segue o povo não, que na verdade guia o povo. Essa coluna, ela vai embora em um determinado momento, quando o povo peca, lembra? E então tem um determinado momento que Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu prometi que vocês iam lá para Canaã, então tá bom, vocês vão, vocês vão para Canaã, mas eu não vou com vocês não, porque o meu caráter, né, vai exigir que eu consuma vocês quando vocês pecarem. Então eu prefiro não ir junto, porque se eu for junto, no meu furor eu vou destruir vocês. Então eu prefiro não ir. Vocês vão com um anjo. Lembra que Moisés falou, Deus, se for para ir com anjo eu não vou, eu quero ir contigo. Se não for para ir contigo, Deus, eu prefiro morrer no deserto. Ou eu vou para Canaã contigo, ou eu morro no deserto contigo, mas para Canaã sem o Senhor eu não vou não. Lembra que Moisés falou isso? Aqui é nesse nível, né? É desse jeito também que Deus está falando, né? Que Deus não vai entrar na cidade. Deus não vai entrar em Efraim. Deus não vai andar com Efraim. Porque se ele entrar na cidade, ele vai consumir aquele povo. Eles merecem isso. Esse povo merece ser consumido no nível Sodoma. Aí no versículo 10 diz, andarão após o Senhor, ele rugirá como leão. Rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente tremerão, né? Então, Deus vai deixar eles, né? Deus não vai andar no meio deles, mas depois eles voltarão. É nesse sentido que Deus está falando aqui. Depois vocês andarão após mim. Eu não vou estar no meio de vocês, mas depois vocês me buscarão. Aqui está falando sobre Jesus. Vocês me buscarão. Ele rugirá como um leão. Rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Quem é que vai rugir como um leão que está falando aqui? É Jesus. Então está dizendo que Deus vai deixar eles. Não é porque não ama mais eles, mas por amar a eles, Deus vai deixá-los, porque se Deus ficasse com eles, o furor dele consumiria aquele povo. E ele não quer consumir aquele povo como ele fez com Admá e Zeboim. Então ele prefere que aquele povo vá, deixe ele, vá embora, e então tenha uma oportunidade de arrependimento e volte. É nesse sentido. Então aqui Deus diz, né? Então eles voltarão a Deus. Eles voltarão ao Senhor. E esse Senhor que eles voltarão, ele vai estar rugindo como um leão. E de longe virão até ele. Os povos virão até esse Senhor, que é Jesus. Então no versículo 11 diz, tremendo eles virão como um passarinho. E eles vão vir de todos os lugares em que eles estiverem. Eles vão vir do Egito como uma pomba, eles vão vir da terra da Síria, eles vão vir de todos os lugares, atrás desse que rugirá como um leão. E então eles habitarão em suas casas, assim diz Deus. No versículo 12 diz, Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Aí aqui, né, a gente vai para o capítulo 12. Mas aqui ele já vai emendar o capítulo 12, que a gente vai ver que o capítulo 12 ele começa a falar mal
de Efraim, tá? Então ele já está indo nesse sentido de emendar. A gente lembra que a Bíblia original, né, no hebraico, não é separada por capítulos, né? Então aqui é emendado. A gente lembra que é um livro só, né? Igual esse livro de Oséias é um livro só, não tem separação de capítulo e versículo, né? Mas para ajudar a gente na leitura foi feita dessa forma, mas não tem não. Então é continuação, tá? O versículo 1 do capítulo 12 é a continuação do versículo 12. Então, no versículo 12, Deus diz, né? Por meio de Oséias, do profeta Oséias: Efraim me cercou com mentiras. Efraim sempre foi muito mentiroso. Efraim só falava mentiras. E a casa de Israel me cercou sempre com engano, de forma enganosa. Mas Judá ainda domina comigo. Ou seja, em Judá, lá no reino de Judá, no sul, Deus ainda está dominando. Lembra Ezequias? Ezequias está lá com o avivamento, né? Com a reforma que ele fez. É isso que está dizendo aqui. Em Judá, Deus ainda domina. Mas em Efraim já era. No reino norte já era. Deus não domina mais. Mas no reino sul, Deus ainda domina. É isso que ele está dizendo. E com os santos está fiel. Judá ainda está fiel a Deus. Judá ainda não caiu. Depois que houve aquele avivamento lá, né? Ainda não. Tá ok lá. Aí então no versículo 1 do capítulo 12 diz assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Ele se apacenta de vento. Tá dizendo que o reino norte, a gente lembra que Efraim não é só a tribo de Efraim. Ele é usado para falar sobre o reino norte, né? Então, o reino norte, ele se apacenta de vento. Ou seja, ele está sendo guiado pelo vento. Não está sendo guiado por Deus. Quem é que está guiando o reino norte? O vento. Ou seja, nada. E Deus ainda fala que é o pior dos ventos que está guiando eles. É o vento leste. O que tem o vento leste, né? Porque assim, Deus está falando, ó, vocês estão sendo guiados pelo vento, não é por mim não. Vocês estão sendo guiados pelo vento. E pior, pelo vento leste. O que é o vento leste? É o vento da destruição. Quando vinha o vento leste, vinha uma grande destruição. Destruía a colheita, destruía tudo, gente. Esse era o vento leste. Sabe, era um vento, sabe o vento do furacão? É esse, vinha o vento leste. Então, quando você falava em vento leste, era o vento de destruição. E é isso que Deus está falando. Vocês estão sendo guiados pelo vento. E pior, pelo vento leste, o vento da destruição. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Todo dia, vocês, em vez de se consertarem, em vez de melhorarem, vocês ficam aumentando as mentiras de vocês. Vocês aumentam a destruição de vocês. E vocês ficam fazendo alianças com a Síria. Eles têm uma aliança com a Síria, a gente lembra. Por quê? Porque eles decidiram se render. Quando a Síria veio para tomar o reino norte, eles fizeram um acordo com a Síria, de que eles pagariam todo ano tributo. Isso é uma aliança, isso é um acordo. E a gente lembra que na Bíblia, quando a gente estudou um pouquinho sobre o reinado de Ezequias, lá diz que ele foi um rei que não aceitou fazer aliança com a Síria. Ele não se entregou para a Síria, mas o reino norte sim. E é isso que Deus está dizendo aqui, vocês fazem aliança com a Síria. E eles fizeram aliança com a Síria pagando imposto para a Síria. E agora vocês estão querendo fazer aliança com o Egito também, levando azeite lá para o Egito. Então você imagina que ele realmente deve estar falando aqui de So, porque Oséias foi lá pedir ajuda de So, o faraó do Egito. E ele deve ter levado presentes para o Egito, né? E o Egito usava muito especiarias, essas coisas, né? E levou azeite, então deve ter sido o presente que eles levaram. E então no versículo 2 diz: o Senhor também com Judá tem contenda, e vai castigar Jacó também, segundo os caminhos dele, segundo as obras dele, Deus vai recompensar. Aqui Deus agora já fala, né, que ele é justo. Ele é justo com todos. É isso que ele está dizendo. Ele acabou de falar que ele está dominando com Judá. Mas ele está dizendo, mas Judá também pecou. Eu também tenho uns acertos para fazer lá com Judá. Não é só vocês. Eu também tenho acerto lá para fazer com eles. É a mesma coisa de Davi. Davi andava com Deus. Davi era um homem de Deus. Davi, nossa, uau. Davi foi um nível que Deus fez uma promessa para ele de que o Messias viria dele. Imagina o nível de Davi para Deus fazer isso, né? Mas Deus acertou as contas com Davi, com relação a Batseba. Deus acertou as contas com Davi, com relação ao censo que ele fez errado. Deus é justo. É isso que Deus está falando aqui. Eu sou justo. Eu também
Não vou esquecer o que Judá fez. No tempo de Acas ali, quando Judá pecou. Não vou esquecer, eu vou cobrar deles. Até de Jacó eu vou cobrar. Quando ele roubou lá a bênção do irmão dele, quando ele fez, ele vai até falar sobre isso, a intriga que tinha entre Jacó e Esaú. Eu vou cobrar também de Jacó. Porque eu sou justo. Eu vou cobrar as obras. E eu vou recompensar cada um segundo cada obra. Cada um vai ser recompensado. E vocês também, vocês estão sendo recompensados pela obra de vocês, que é ruim. É isso que ele está falando, né? Então, no versículo 3, ele começa a falar sobre Jacó. No ventre pegou o calcanhar do irmão dele, né? Jacó, Esaú. E na sua força lutou com Deus. Uau! Aqui Deus está mostrando que é possível mudar. Porque é essa a questão. Imagina, já tem um cerco lá fora. O povo já devia estar no final do cerco. A Síria ali fora, eles morrendo de medo, desesperados, oferecendo ali para os altares pagãos um monte de coisa, para aquele bezerro de ouro, né? E Oséias falando, se arrependam, que Deus vai salvar vocês. Se arrependam, que Deus é com vocês. Deus vai resgatar vocês, vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo. E agora, Oséias fala algo muito lindo. Oséias fala assim, o que Oséias está querendo dizer? Jacó, desde o princípio, foi traiçoeiro. Ele foi enganoso. Quando ele enganou o irmão dele lá, puxando o calcanhar do irmão dele, quando ele roubou lá a primogenitura, quando ele foi lá e comprou a primogenitura com as lentilhas, né? Quando ele foi lá e pegou a benção do irmão. E é isso que ele está dizendo. Jacó, ele não teve uma postura boa. Mas no fim, ele se rendeu. Ele se converteu. Ele mudou ao ponto de virar Israel. Então ele diz aqui, né? No final, ele lutou com Deus. E na sua força lutou com Deus. Um homem que teve um passado que era chamado de enganador. Jacó significa enganador. E ele era do enganador, ele mudou para Israel. Aquele que luta com Deus e vence. E é isso que Oséias está querendo dizer. Não importa o pecado de vocês, não importa o quão vocês erraram, ainda há tempo. Assim como foi com Jacó, que a história dele mudou ao ponto dele ter virado Israel e ter sido o que é hoje. Então ainda dá tempo, Efraim. Se convertam, mudem, porque ainda dá tempo. É isso que ele estava querendo falar, né? Então no versículo 4 diz, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, suplicou, e em Betel o achou, e ali falou com a gente. Gente, engraçado, né? No hebraico, Deus fala no plural. Deus fala aqui, né, que Jacó chorou ali, suplicou pela bênção dele, né, com o anjo, e em Betel ele encontrou não só Deus, ele fala a gente. Deus fala como se fosse mais de uma pessoa, você percebe? Ele fala assim, e ali em Betel nos achou e falou conosco. Você vê que já tem aquela coisa, né, de Deus, o Espírito Santo e Jesus. Já está falando nesse sentido. É mais de uma que ele está falando. Está falando que em Betel, em Betel, Jacó achou a Deus e falou com a gente. Ele está falando de Deus e ao mesmo tempo fala conosco, né? Então é mais de um. Que interessante, né? E Betel a gente lembra que era um lugar maravilhoso, né? Betel foi o lugar onde Jacó foi dormir e ele teve aquele sonho que ele viu, né? Aquela escada, os anjos subindo e descendo, né? Que ele fez ali, naquele momento ele fez uma aliança com Deus. Naquele momento ele encontrou verdadeiramente e fez uma aliança com Deus naquele lugar. E é isso que Deus está dizendo ali. Ali ele me achou. Gente, e esse lugar, Betel, é onde estava o bezerro de ouro agora. E Deus falando isso. Betel foi onde ele me achou. Onde ele falou com a gente, né? Com a gente, Deus, né? O Espírito Santo e Jesus. Então aqui no versículo 5 diz, sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Sim, Deus. Deus é o memorial. Deus é o memorial do que aconteceu naquele lugar em Betel. Que agora eles transformaram naquela culto daqueles bezerros, né? Bezerros doidos. Aí no versículo 6 diz, tu, pois,
Converte-te a Deus. Então Oséias agora fala, poxa, então agora se convertam a Deus. Eu acabei de falar, Jacó também andou errado. Jacó fez muita coisa errada. Mas você vê que a história de Jacó mudou. Ele ganhou um novo nome. Deus deu para ele um novo nome, uma nova honra. Deus mudou a história dele. Assim pode ser a sua. Então se arrependa, se converta verdadeiramente. É isso que o Zé está falando. Faça tudo certo. Obedeça a Deus. Guarda a benevolência e o juízo. E em teu Deus espera para sempre. Uau! Se converta. Aqui ele dá uma fórmula, né? Se converta. Ou seja, volte para Deus. Converter é voltar, lembra? Então, volte para Deus. E é só voltar para Deus? Não. Guarda a benevolência. Seja bom. Volte para Deus. Seja bom. E guarde o juízo. O que é juízo? A gente já falou sobre isso. Há uma diferença entre justiça e juízo. Juízo é a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Sabe aquela pessoa que se olha, ai meu Deus, é um sem juízo, não tem juízo nenhum. Olha o que está fazendo, não tem juízo. É quando a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal. Isso é juízo. Eu tenho juízo das coisas, juízo de valor. Eu sei o que é importante e o que não é. Eu sei o que vem primeiro, o que vem depois. Eu sei o que é bom, o que é mal. Eu sei o que é certo e o que é errado. Juízo. Eu tenho uma balança boa. Eu sei o que é e o que não é. Isso é juízo. E é isso que Deus está falando. Vocês têm que voltar para mim. Vocês têm que guardar a benevolência, porque vocês não são bons mais, vocês são ruins uns com os outros. Vocês têm que ser bons uns com os outros. Ajudar o irmão. E vocês têm que ter juízo. Fazer o que é certo. E se desviar do que é mal. Se desviar do que é errado. E em Deus esperar. Não é esperar a salvação no Egito. Não é esperar a salvação na Síria. Não é esperar a salvação no dinheiro. Não é esperar a salvação em fulano. Não é esperar a salvação nos carros, nos cavalos. Não. Esperar em Deus para sempre. Uau, que lindo, né? Ainda havia tempo. Ainda dava tempo. Se eles tivessem um bom rei, né? Alguém que, sei lá, guiasse aquele povo, né? Dava tempo ainda. Você vê que dava tempo, né? Mas parece a impressão que eu tenho quando Oséias fala muito sobre o rei. Oséias fala muito, esse rei aí vai morrer. Esse rei de vocês vai embora. A impressão que eu tenho por ele falar tanto do rei é que o rei está fazendo um desfavor para ele. Ele está tentando converter o povo, ele está falando com o povo e o rei deve estar falando contra. O rei deve estar falando, gente, esse profeta está falando asneira. Esse profeta, quem é ele? Casou com uma prostituta, sabe de nada. Né? E a impressão que eu tenho é essa, é que o rei está fazendo um desfavor para o profeta. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Então aqui no versículo 7 diz, Efraim é um mercador. Vocês são mercadores. Vocês são oportunistas. Vocês vão para onde compensa mais. Vocês têm na balança de vocês uma balança enganosa. Vocês são falsos. Vocês são mentirosos. Vocês gostam da opressão. Vocês não são bons. Vocês são ruins. Aí no versículo 8. E diz Efraim, né? E vocês ficam dizendo por aí, Oséias fala. E vocês ficam falando por aí, né? Ah, eu tô rico. Ah, eu tenho muitos bens. Ai, meu Deus, olha quanta coisa que eu tenho. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Vocês ficam falando, se vocês forem procurar nas minhas riquezas, vocês vão ver, eu não roubei nada de ninguém. Eu não fui lá, eu não assaltei ninguém. Pode ver aí minhas coisas que tá tudo certo. Vocês ficam falando isso. No versículo 9. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu sou o Deus de vocês. E eu ainda vou fazer, eu prometo, eu vou fazer vocês morarem em tendas de novo. Assim como vocês moram em tendas quando a gente faz festa, a festa dos tabernáculos, vocês ficam dormindo lá nas tendas, vocês vão voltar a viver nas tendas agora. Versículo 10. E eu digo mais, diz Deus, eu falei com vocês. Eu falei por meio dos profetas, eu multipliquei as visões. Quantos profetas que eu levei aí? Quantas visões? Eu desenhei para vocês.
Eu usei até de comparações. Os profetas falavam juntos. A gente lembra que realmente teve profeta aí pregando junto, gente. Teve profeta que estava ali simultâneo pregando, os dois juntos ali no mesmo tempo pregando. E é isso que Deus está falando aqui. Eu usei muito profeta, muita estratégia, mas vocês não me ouviam. Aí no versículo 11 Deus diz: por acaso a terra de Gileade não é só maldade? Eles lá são pura vaidade, só pensam neles mesmos. E em Gilgal? Em Gilgal lá ficam sacrificando bois? Os altares de vocês são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Vocês ficam lá sacrificando em Gilgal para esses deuses pagãos de vocês? Versículo 12. Jacó fugiu para o campo da Síria e Israel serviu por uma mulher. E por uma mulher guardou o gado. Deus tá dizendo assim aqui. Jacó, ele fugiu para a Síria. Onde é Síria? É Arã. Lembra? O que aconteceu? Jacó roubou a bênção de Esaú. Quando Jacó roubou a bênção de Esaú, Jacó depois ficou com medo de ser morto. Então Jacó fugiu. Quando Jacó fugiu para a casa do irmão da mãe dele, Rebeca, para Labão. Quando ele fugiu, ele foi lá para Arã, né? Não lembro se era Padã, Arã, Arande, né? Ele foi para lá. E onde que ficava esse lugar? Na Síria. E ele foi para lá, para casa desse tio dele e trabalhou. E aqui está dizendo, e ele já sendo Israel, porque ele já era Israel. Quando ele foi para lá, ele já era Israel. Falando nesse sentido, né? Ele já havia me encontrado. Ele já havia me conhecido, né? Não havia mudado o nome dele ainda, que a gente lembra que ele não era manco ainda, né? Mas ele já havia encontrado a Deus. É nesse sentido que tá falando, né? Ele já era Israel. Mas mesmo assim, ele serviu 14 anos. A gente lembra que ele serviu 7 anos por uma mulher e 7 anos por outra, né? Então ele serviu ali por uma mulher, ficou trabalhando como pastor sem ganhar dinheiro por causa de uma mulher. Ficou 14 anos trabalhando dessa forma. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado, né? Então, aqui está dizendo, vocês vêm, de onde vocês vêm? Vocês vieram, de Jacó. Jacó foi fugido. Olha a história de Jacó. Jacó foi fugido do irmão, com medo do irmão matar ele. Foi lá. Jacó totalmente oprimido. Ele teve que trabalhar 14 anos por causa de uma mulher. Não tinha nem o dote para pagar para casar. Teve que trabalhar 14 anos. Ele era um ninguém. É isso que Deus está querendo dizer. Ele era um ninguém. A esse ponto. Tem que trabalhar 14 anos para pagar a mulher dele. E então, eu fiz ele sair do Egito como uma nação. Olha o que eu fiz com esse homem. Eu fiz ele sair de lá como Israel, como uma grande nação. E vocês foram guiados por um profeta, né? Por Moisés, por Jesus ali, né? Através da coluna de nuvem de fogo. Aí agora no versículo 14, o último versículo de hoje, amém. Efraim, de fato, provocou amargamente a minha ira, diz Deus. Portanto, ele deixará cair sobre ele o sangue que ele mesmo derramou. E sobre ele virá toda a vergonha. Que triste, né? Então aqui Deus está falando, deixar bem claro que a culpa é de vocês. A culpa não é minha. A culpa é de você. Eu tentei mudar a situação. Eu chamei tantos profetas para alertar vocês. Agora ainda eu estou falando, se convertam. Mas vocês não mudam. Vocês não mudam. Olha o que eu fiz, eu consegui mudar a história de Jacó. Jacó é um homem enganoso, um homem mentiroso. Eu mudei a história desse homem. Eu posso mudar de vocês. Mas se convertam. Mudem. Sejam diferentes. Me obedeçam, né? E é nesse sentido. Mas vocês têm me provocado amargamente. Deus está irritado demais com vocês. E Deus vai deixar agora que caia sobre vocês o sangue que vocês derramaram. Vocês vão ter que pagar pelo que vocês fizeram. Agora vocês vão ter que pagar pelo pecado de vocês, porque Deus está irado com vocês. E o que era para ser honra na vida de vocês, agora vai ser só vergonha. Porque vocês não obedecem, né? Então, amém, gente. Na quinta-feira a gente vai falar Isaías 13, né? E na sexta-feira a gente vai falar Oséias. A gente vai falar na quinta-feira sobre Oséias 13 e na
sexta-feira, Oséias 14. E a gente termina o livro de Oséias, né? Se eu não me engano, são só 14 capítulos do livro de Oséias. A gente termina o livro de Oséias e então a gente vai pro livro de Isaías. Tá bom? Aí a gente vai pro livro de Isaías, no capítulo 15 em diante ali, a gente vai ler um pouquinho o livro de Isaías, depois a gente vai voltar pro livro de Reis para ver a tomada do Reino Norte ali pela Assíria, tá bom? Mas antes de ver a tomada do Reino Norte pela Síria, ainda durante esse período de cativeiro, vamos ver Isaías pregar um pouquinho também, tá bom? Então Isaías vai pregar um pouquinho ainda também durante esse período aí de cativeiro e a gente vai ver isso. Então depois dessa pregação a gente volta para o livro de Reis, vamos falar sobre a Assíria tomando ali o Reino Norte. Então a gente vai permanecer só em Judá. Então a gente vai ver que a gente vai ler bastante o livro de Isaías e o livro de Miqueias, tá? O livro de Isaías e o livro de Miqueias vão contextualizar a gente, vão dar um norte pra gente histórico do que está acontecendo no Reino Sul, tá? Porque depois da levada do Reino Norte, o Reino Sul vai começar a cair na fé. Eles vão começar a dar mancada com Deus ali no Reino Sul. E a gente vai ver isso, tá bom? Então a gente vai ler o livro de Isaías, vamos ler o livro de Miqueias e a gente vai começar a entender isso aí antes dessa queda aí, tá bom? Pra gente começar a contextualizar, ver o que vai acontecer para ter essa queda aí que vai ter no Reino Sul, porque o Reino Sul vai pisar na bola aí durante o reinado de Ezequias. Vai pisar na bola com Deus, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe, nos guarde, amém, em nome de Jesus, né? Amém, amém, amém. Que venhamos a ter cada vez mais prazer na palavra de Deus, nas coisas de Deus e em aprender mais de Deus, amém, tá bom? Amém. E amanhã não tem aula, amanhã quarta-feira é dia de ensino-reflexão, né? Nos dias de ensino-reflexão, agora, ultimamente, eu tenho mandado indicação de documentário, indicação de filme, né? Amanhã eu quero deixar uma votação no grupo, eu vou deixar uma votação no grupo, para a gente começar a fazer uma reunião semanal, né? Eu tinha falado já isso, para a gente no sábado agora, domingo, a gente ver um dia para a gente se reunir, como a gente tem nas campanhas espirituais, né? A gente se reúne, né, em chamada de áudio e cada pessoa, né, que quiser, quem quiser traz uma palavra, quem quiser faz a oração, quem quiser, né, louva ali no gogó mesmo, ou se quiser pôr uma música, põe, né, e a gente faz isso na campanha espiritual e é muito bom. E eu queria trazer pro grupo do estudo bíblico também. Então eu vou colocar essa enquete amanhã nos 3 grupos que eu tenho de estudo bíblico, tá bom? Na Bíblia Simples lá, tá bom? Então, amém, gente. Deus abençoe. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá? Só um instante, eu já vou pro Meet, gente. Eu só desconectar o Facebook e o Instagram. Deus abençoe, amém. Boa noite.